Olá a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro Uma Breve História do Cristianismo, continuando a leitura do capítulo 10, e vamos ler o trecho hoje intitulado A Ascensão dos Cistercienses Brancos. São Roberto, nascido de família nobre, tal como muitos dos mais conhecidos monges franceses, entrou para um mosteiro próximo a Troyes quando tinha 15 anos. Líder natural, atraente e prático, foi indicado abade de um mosteiro e, em seguida, de outro. Quando em dificuldades, os eremitas recorriam a ele. Em 1074, foi procurado por 7 eremitas e criou em Molesme um mosteiro simples, especialmente para eles. Mais tarde, ao ver prejudicadas a disciplina e a devoção, Roberto conduziu seus mais fiéis seguidores para uma região de mangues, perto de Dijon. O lugar era chamado de Cister. A denominação latina era Cistercium, e os monges ficaram conhecidos como cistercienses. Depois de construir cabanas, estabeleceram-se nelas para uma vida monástica frugal, mesmo depois que um nobre francês construiu para eles um novo mosteiro. Estevão Harding, um inglês de conversa agradável, era abade do mosteiro erguido em terras alagadas, em Cister, quando, unindo-se a outros religiosos, resolveu admitir monjas. O primeiro convento foi fundado perto de Langres, e eles chegaram a administrar um número maior de conventos do que de mosteiros. Ele ainda era o abade em 1112, quando chegou outro grupo de monges beneditinos insatisfeitos. Bernardo, o jovem líder dos recém-chegados, vinha acompanhado de pares do sexo masculino. Dali a 3 anos, Bernardo foi encarregado de administrar um novo mosteiro cisterciense em Claraval, perto da famosa cidade comercial de Troyes. Lá, como Bernardo de Claraval, criou uma das mais conhecidas instituições da França. Bernardo de Claraval era alto e magro, muito magro. Ele se tornaria uma celebridade, embora a proporção de cristãos que na época o conheciam não passasse de um em mil. Mas quem leu Inferno, de Dante Alighieri, pode ter uma ideia de como era o seu rosto, descrito como um longo poema, como tendo os olhos cheios de alegria. Bernardo atraía seguidores e sabia como organizá-los. Jovens e velhos acorriam, querendo tornar-se monges brancos, já que as roupas brancas eram a marca dos cistercienses. A santidade de sua vida no mosteiro e a visível sinceridade do seu discurso, quando em trânsito, atraíam todos os que ouviam ou escutavam. O dia do juízo, quando todos deveriam prestar contas dos atos da vida espiritual e física, ocupava lugar de destaque em suas ideias. Bernardo considerava importantíssimo que as pessoas se preparassem mental e espiritualmente para a morte. Ao encontrar um jovem estudioso tão envolvido com a leitura a ponto de negligenciar a vida espiritual, ele assim falou com muita firmeza: O que vais responder no temível tribunal? Papas, reis e príncipes gostavam de ouvir seus conselhos. Ele nunca chegou a bispo. Não havia necessidade. Bernardo, mais do que ninguém, pregou uma segunda cruzada contra os turcos. Por outro lado, não concordava com a perseguição aos judeus. Nessas questões, seus companheiros não opinavam, a não ser que ele demonstrasse querer ouvir uma opinião. Em sua tranquilidade, era uma pessoa irresistível. Bernardo acreditava às constantes orações e aos momentos de contemplação, à autoconfiança e à sua presença de espírito. Deus fez dele o que ele era. Os cistercienses estimulavam a imaginação dos jovens. Monges e monjas vinham de todos os segmentos da sociedade, pessoas tão diferentes quanto construtores, artesãos, camponeses e intelectuais. Por serem reconhecidos pela generosidade, os cistercienses atraíam também um tipo de monge errante, na verdade, um turista profissional, hospedando-se nos mosteiros pelos quais passava. Chegava ao anoitecer e ficava por 3 ou 4 dias, até que a recepção calorosa esfriasse.
Em geral, a decisão de partir era tomada logo que o abade o convidava a ajudar no carregamento da colheita ou na poda das árvores. Os cistercienses tinham o objetivo de evitar as tentações mundanas, mas na sua opção pelo afastamento das cidades devia-se também a intenção de ocupar terras não cultivadas, florestas e mangues, ampliando as áreas de cultivo. Nas regiões despovoadas que escolhiam para implantar novos mosteiros, o trabalho braçal era necessário se quisessem garantir o próprio sustento. Trabalho árduo e suor, segundo eles, são o alimento da alma. Na Inglaterra, os cistercienses encontraram vales e morros inexplorados. Ainda hoje, os turistas se encantam com o que sobrou de suas edificações, algumas já sem cobertura, mas ainda belas, com paredes claras feitas de pedra. Em 1798, 2 séculos e meio depois de a abadia de Tintern ter sido destruída por ordem de Henrique VIII, o jovem poeta William Wordsworth percorreu a pé as ruínas e dedicou a elas um de seus mais admiráveis poemas. Os monges valombrosanos, estabelecidos nas montanhas próximas a Florença, tinham admitido irmãos leigos. Os cistercienses copiaram a ideia. Os mosteiros maiores chegaram a empregar 300 deles, a maioria oriundas de lares humildes. Os irmãos viviam em alas separadas, com enfermaria, sala de refeições e dormitórios próprios. Para rezar, ficavam restritos a uma parte da igreja, quase sempre ao lado esquerdo da nave. Os irmãos leigos eram facilmente reconhecidos pelas roupas especiais e pela barba, que não era usada pelos monges. Com o tempo, os irmãos leigos foram assumindo a maior parte do trabalho pesado. Os visitantes se impressionavam ao encontrar nos mosteiros uma das mais recentes invenções, a roda d'água, um recurso de vital importância para diminuir o trabalho braçal, até ser inventada nas Ilhas Britânicas a máquina a vapor. Em muitos mosteiros, um curso de água natural acionava a grande roda de madeira, fornecendo energia para tarefas como o moer do trigo e o curtir do couro. Criadores inteligentes, os monges serviam de exemplos aos moradores das vizinhanças. Como precisavam de lã para tecer as próprias roupas, eles se esforçavam ao máximo para melhorar a criação de ovelhas. Quando a Inglaterra assumiu a liderança na exportação de lã para toda a Europa, os melhores produtos vinham dos rebanhos dos cistercienses. Em Yorkshire, só no mosteiro de Fountains havia 18.000 cabeças. A criação de ovelhas se justificava perfeitamente, pois a pele tratada fornecia o pergaminho usado para a cópia de textos religiosos. E assim finalizamos esse vídeo, e no próximo faremos a leitura do texto, do trecho intitulado A Galeria Sussurrante.